Estamos ao vivo. Boa noite, queridos seguidores aqui do canal Filosofia em Movimento. Boa noite, seguidores do Fórum de Cultura Permanente de Torres, que hoje a gente então começa, né, com essa. Já vou explicar. Vamos ver que já tem gente aqui esperando. Já tem gente aqui esperando. A TT já está aqui. Boa noite, TT. A Elaine já está aqui. Boa noite, Elaine. O povo está chegando, e quem for chegando aqui na live vai dando aqui boa noite nos comentários que eu coloco aqui e a gente conversa, né? Então, hoje, gente, nós estamos aqui com a Maria do Carmo, que é uma pesquisadora na área de cemiteriologia. É assim que fala, Maria do Carmo? Patrimônio funerário. Patrimônio funerário, e ela tem coisas incríveis para contar para a gente sobre os cemitérios aqui da cidade. A gente já vai chegar, ela é a nossa convidada de hoje, que a gente está abrindo, então, essa série, ou essa playlist, ou esse projeto de lives, que nasceu como um braço da revitalização que os artistas e produtores culturais de Torres estão fazendo aqui na cidade, né? E eu tô aqui do meu lado com o Herman. Eu tô com o Herman aqui do meu lado, muito bem. Eu enviei o link para ele, que era fazer, né, a distância com o link, mas ele bateu aqui na porta de casa e chegou aqui. Então, nós dois estaremos, o Herman aqui representando o Cine Clube de Torres e também, né, uma das lideranças ativas dessa revitalização do Fórum Permanente de Cultura, né? Então, nós estamos aqui para conversar com a Maria do Carmo e também abrindo assim uma celebração por essa sinergia bacana que está acontecendo em torno desse fórum de cultura que é tão necessário aqui para a cidade de Torres, né? Para quem não é de Torres e está vendo essa live, pode continuar vendo a live, porque questões que nós vivemos aqui nessa cidade, né? As pessoas vivem em outros lugares também, coisas que a gente tem que pensar sobre a realidade local serve para pensar outros lugares também, e nossas práticas também servem, né? Então, assim, e pode até, inclusive, ajudar a gente a pensar a respeito de alguns problemas problemas mesmo que nós temos aqui com relação a patrimônio, cultura, arte, espaço, enfim, mil coisas que a gente vai discutir. Qual é o nosso objetivo, né? Eu vou falar um pouquinho do nosso objetivo do Fórum Permanente, rapidinho, depois eu quero que a Maria do Carmo também fale, e o Herman, para a gente já entrar no teu assunto específico, tá? Então, Perfeito. já vi, então, o pessoal de Torres e região, e mesmo quem é de fora, do Nordeste, do Norte, de São Paulo, em qualquer lugar, da Ilha Bela, que eu morei na Ilha Bela há um ano, e que estiver vendo aqui, pode ficar, porque o assunto de hoje, sobre patrimônio cemiterial, é uma coisa importante para qualquer cidade. E é essa questão que a Maria do Carmo, que pesquisa isso, está trazendo aqui para a gente, tá? E eu acho muito interessante, Maria do Carmo, que a gente esteja falando sobre cemitério e remetendo aos mortos, porque aqui em Torres a gente vem sofrendo há décadas, com alguns momentos excepcionais, né, de um projeto de invisibilização do povo torrense, né, que vem sofrendo assim, realmente um processo de achatamento e de invisibilização que se assemelha muito a um processo colonial, eu acho, né? Uhum. Sim. Torres é uma cidade muito bonita, uma cidade de praia, é considerada uma das uma super bela praia do Rio Grande do Sul, né, com falésias e tal. Então, aqui tem uma cultura muito antiga, muita coisa acontecendo aqui, mas existe uma experiência do morador e do patrimônio também, material, imaterial e pessoal e humano, muito negligenciado e também sistematicamente destruído. Digo assim forte para chamar atenção. Isso deve acontecer em outros lugares também, né? Então a coisa do cemitério hoje eu acho muito simbólico também, tu mostrar a vida, né, que tem no cemitério, né? A vida simbólica, o patrimônio simbólico também que reside no estudo dos cemitérios, né? Então nós vamos sair das tumbas, né? Nós vamos sair das tumbas. Vamos renascer hoje com essa live. Tá.
Quer comentar alguma coisa, Maria Não, do Carmo? não, pode falar, pode passar para o Jorge. Pode Jorge, vai passar para o Jorge. falar alguma coisa sobre o fórum, o objetivo do fórum? O fórum é um retorno, né? Existia um fórum que em tempos remotos aí em Torres, né? Mas em 2022 teve uma assembleia muito importante assim, e a coisa meio que se apagou, né? Digamos, soterrada pelos maus tratos aí dessa administração anterior, e agora a gente está vendo alguns sinais de que a gente pode ter um canal de diálogo assim mais consistente, né, com a administração atual, mas independente disso a gente já vinha se reorganizando, né? Enfim, nós temos muitos perfis artísticos, culturais, Torres é riquíssima, muito pelo contrário do que andaram escrevendo por aí, né? Gente sem cultura para poder falar o que escreveu, e só demonstra a falta de cultura, né? Então, as Torres é muito rica, né? E estou feliz por estar aqui, especialmente presencialmente, tinha entendido que era presencial, entendeu? Ele surgiu aqui na porta, o que tu tá fazendo aqui? Te mandei link. Mas adorei isso aqui que eu vou fazer, eu vou transformar esse ateliê aqui no estúdio, vou criar um estúdio aqui a partir de amanhã, para sempre que a gente puder fazer presencial, a gente faz. Acho que o Herman não veio aqui à toa, né? Para quem não conhece, o Herman é um artista plástico aqui, gaúcho, está morando em Torres já há um bom tempo e muito ativo assim, com a comunidade local na questão da cultura e da arte, né? Então, aqui, ó, já chegou o Roberto Castro, já chegou a Inês, já chegou a TT. Cadê aqui? Eu vou ter que. Gente, live é assim, eu tenho que dar. Vou dar aqui, ó. Então tem que receber, porque é uma reunião, né? A TT da padaria artesanal, a Solange, Cíntia. Marisa, a Cíntia. Monique. Cíntia querida, trouxe um gás, né? Tão bom para esse momento, Sim. né? A Monique também. Todos, né? Tá Eu acho que o importante do fórum, antes que a gente passe para o cemitério, para o Campo Santo, o importante do fórum foi que durante muito tempo houve um desgaste na comunidade artística, porque a gente não tinha diálogo com a gestão pública, né, em função de que a gente não estava conversando entre si. E o fórum veio para isso, nós mudamos a estratégia e começamos a conversar entre nós e de maneira a nos fortalecer e a trocar informações, né? Trocar informação, trocar ideias e a partir disso conversar com a gestão. E isso nos fortaleceu imensamente, imensamente. E hoje a gente vê assim que esse movimento tá cada vez mais forte mesmo, né? Em função de que agora nós somos uma parede. Antes a gente era uma cerca com vários furos, né? Agora a gente está se tornando uma grande parede muito sólida, em que todos têm o mesmo discurso e todos estão buscando o conhecimento. Acho que é isso que é o importante do fórum, né? Esse fórum partiu da sociedade civil, não foi nada arquitetado, planejado pela gestão pública, né? Porque os artistas estavam cansados, né? De tentar dialogar, de tentar entender alguns movimentos. E então, peraí, então vamos nós, por nós mesmos, buscar esse conhecimento, vamos nós nos fortalecer, vamos nós estender a mão uns aos outros para, então, depois caminhar junto. E que fique claro que isso não quer dizer que a gente é oposição à gestão pública, muito pelo contrário. A gente não quer dar trabalho, a gente quer chegar com ideias e caminhos para sugerir. A gente quer trabalhar junto, né? A gente quer se ao contrário, se aproximar. E essa atual gestão parece que está dando muito, abrindo caminho para a gente. Inclusive, a gente está formando agora, né? Formamos, né, o Conselho de Cultura da cidade. Então, a coisa parece que a gente está vivendo eu penso na Betânia falando, uma onda se alevantando, né? Se alevantando. Se alevantando da cultura.
Então, assim, a gente já fez algumas reuniões, uma reunião presencial, né? E muitas conversas à distância também, pelos grupos. E nossa reunião presencial, ela foi lá no Ecos de Angola, né? Que acolheu a gente, que é um ponto de cultura aqui de Torres, de capoeira e cultura afro-brasileira. E eu quero dizer que a live está sendo no meu canal, assim como a primeira reunião presencial foi no Ecos. Aqui o canal Filosofia em Movimento é uma casa digital, sabe? No Ecos não é uma casa presencial, um ponto de cultura. Aqui o canal Filosofia em Movimento é uma casa online que já recebeu muitos torrenses em diversos projetos aqui. Se vocês forem ver ali nos documentários do canal e mesmo do Barraco Filosófico, tem sempre torrenses participando, tem vídeos, tem muita coisa. Então, esse canal aqui vamos dizer assim, não é um ponto de cultura oficial, mas é uma casa que há muitos anos já abre espaço também para a cultura torrense e está sediando as lives do Fórum Permanente, Livre Permanente de Cultura, aqui, né, agora, né? Depois, lembrando que nós vamos pegar esses vídeos e vamos enviar para o canal que abrimos também o canal do YouTube, e a gente vai usar esse canal do YouTube para guardar essas lives para ficarem também registradas lá, né? Do fórum mesmo. Canal Cult, né? Fórum Cult, Fórum Permanente de Cultura, Livre Permanente de Cultura de Torres. E o Herman também tem um canal no YouTube que se chama... Crônicas da Paisagem. Crônicas da Paisagem. Eu tenho que ficar agora mexendo no microfone, porque ele veio aqui. Crônicas da Paisagem, que ele também vai partilhar os vídeos lá. E qualquer um, gente, de nós que tenha canal no YouTube, que queira compartilhar as lives, faça isso, me fala comigo que eu envio e a gente compartilha, né? A gente também, Cíntia, assim, um dos objetivos, né, do fórum e das lives é tirar da invisibilidade a produção cultural e a produção de pensamento na nossa cidade, em Torres. Da visibilidade, né? Existe vida cultural ativa e vida inteligente nessa cidade. Se há essa dúvida no ar de que Torres não teria cultura, ou de que Torres não está mais pronto para trabalhar turismo culturalmente, né? O fórum veio também como essa ferramenta. Não, peraí, né? E também para mudar alguns equívocos, né? Vamos esclarecer alguns equívocos e ressurgir, né? Como as fênix das cinzas, né? Para a gente poder mostrar o que realmente está acontecendo, né? O pessoal mais antigo da cidade, quando lê algum artigo, ou fica sabendo de alguma publicidade, alguma matéria em que, em que, em que se cita isso, até fica meio espantado. Como assim? Deixa eu lembrar informações. Um dono de um jornal aqui da cidade, um jornal bastante lido, publicou essa semana, foi nessa semana ou semana passada? Semana passada, né? Uma matéria dizendo que aqui na cidade não tem cultura. Mas esse imaginário dessa pessoa que veio para cá, né, no início como um veranista, assim, que usufruiu dessa cidade como uma cidade de praia, para usufruir da natureza, né, num movimento que ele não inventou isso, mas num movimento assim que, de fato, não se interessava pelas pessoas que moravam aqui, que tinham longos séculos de vida aqui nessa cidade, formando modos de vida, né? De repente, elas foram achatadas num servilismo que favoreceu muito assim, a debandada, a compra de terreno, essa coisa toda, né? Assim, de ocupação da cidade para esse fim de natureza, né? E aí fica aparecendo para essas pessoas que não têm cultura aqui. Sim. Mas é interessante para elas que pareça que não tem. Porque isso favorece achatar e passar a boiada por cima da cidade, né? Foram mais de 100 anos, né? Foram mais de 100 anos formando uma população para bem servir, né? Então, quem vinha para ser servido ignorava que existia, que tinha além, que tinha as ruas aqui do Canto da Ronda, por exemplo, que eu moro no Canto da Ronda,
em que se preparava o marisco, se preparava o petisco, né, que era pescado no mar, para depois ir levar na casa desse veranista, né. Então, essas pessoas foram educadas pensando que era uma cidade voltada a servir as pessoas, e não é bem isso, né. Tá aí o Parque da Guarita, né, que até 1960 era um grande campo de golfe, o maior da América Latina, né, em que o torrense não entrava, só entrava se fosse para trabalhar, né, então... O torrense não entrava. Olha, gente, sabe o que aconteceu também? Na SAPT, o torrense não podia se associar durante um certo Não, tempo, depois começou a poder. aquelas casinhas de madeira que tinha na beira da praia, que que montavam todo início de verão também, a gente era proibido a sentar, né, porque nós não éramos veranistas, ou a gente foi educado para não comer milho na praia, né, porque milho era coisa de veranista. Ó, tá se achando rico, tá comendo milho Olha cozido. que expressão, tá se achando rico, né? Sabe que isso é uma coisa que eu ouvia há 200 anos atrás, quando eu morava aqui, depois, agora eu voltei faz um ano, né? Não tinha mais Sim, ouvido. aqui, Ah, ali na Ponta da Graúna, né, na Ponta da Graúna eram as domésticas e, consequentemente, os moradores, né, a Ponta da Graúna, que é ali no início das pedras ali da Praia Grande, né, ali que era demarcado para o morador ir à praia, né, e não, geralmente era tarde, tinha porque de manhã só quem podia ir era o veranista. eu tinha vários lugares, várias praias que o torrense se sentia constrangido de Ah, frequentar, né? sim, Agora Maria Inês, Maria do Carmo, eu tô lembrando um negócio que tá me fugindo toda hora. Ó, tem um monte de gente aqui dizendo, ó, que a Cíntia gostou de eu ter chamado aqui o canal Filosofia em Movimento de casa virtual. Assim como tem o Ecos de Angola, assim como tem a Casa Odara presencial com tijolos, aqui o canal Filosofia em Movimento é uma casa virtual para a gente fazer as lives, né? Ó, o Adriano já esteve aqui, Adriano dos Santos, a Cíntia. O Adriano está dizendo que te admira muito, Maria do Carmo. sim, E a, sim, e a trabalhou TT da comigo Terra. no cemitério. É? Sim, sim, sim. Eu tenho alguns, como é que é, fãs, alguns amigos, né? O Peter Ludwig é o nosso contato lá no cemitério, né? Tem algumas pessoas, a Ana. Então, são pessoas que... Eu acho que eu já posso entrar no assunto do cemitério, né? Só Porque deixa aqui, ó. tratar torres, tratar turismo, veraneio, é impossível tu não alinhavar a essa dinâmica do cemitério, tá? O nosso cemitério Campo Bonito, que fica quase às margens da 101 ali, ele tem cerca de 80 anos, mais ou menos, tá? Porém, isso oficialmente, acredita-se que ele seja até anterior a esse tempo, porque a gente tem sepulturas lá de 1902, tá? O cemitério Campo Bonito, foi uma doação da família do Manuel Ferreira Porto, o alferes, tá? E aí, o seu Afonso, o neto dele, não, bisneto dele, que o neto dele, que também se chama Manuel Ferreira Porto, ele cedeu ao Severiano Rodrigues um pedaço de terra lá no Campo Bonito, né? Ele já tinha aquele cemitério ali para a localidade do Faxinal, que antigamente a gente chamava o Faxinal, e aí, em 60, vem o Brizola era presidente do Conselho Estadual de Turismo, e aí ele, e juntamente com o governador Jorge Lacerda, de Santa Catarina, e o Hildo Meneghetti, que era daqui do Rio Grande do Sul, fizeram uma conversação para transformar Morro do Farol, Furna, Guarita, lá em Itapeva, onde hoje é o PEVA, o parque, num grande complexo turístico, né? O complexo turístico ali da Peva funcionou até final de 90, por aí, tinha ali os locais que a gente levava os ônibus, tinha um camping ali, né?
e então transformaram esse local num atrativo turístico. E assim, ó, até 1920, por aí, a gente tinha um intendente, que era o Guilherme Halpe. Ele narrou, ele tinha os diários dele, que ele narrava a iminência de Torre ser soterrada pela areia, porque as grandes dunas ficavam ali na Praia da Cal. E aí, lá na Cal, era até um dos primeiros cemitérios daqui da localidade. E aí, ele, com essa iminência teve um vento muito forte, tipo o Nossa Catarina lá, que aconteceu na década de 2000, ele, então, levou para o Morro do Farol, aonde ficou até 60, quando, então, nesse acordo, em 59, com Brizola, Severiano Rodrigues, né, todo esse pessoal tem que tirar o cemitério dali, porque se nós vamos fazer um complexo turístico, vamos tirar o cemitério. E aí, o Severiano, sabendo do cemitériozinho que tinha do Faxinal, que era lá doação desse alferes, foi e conversou com o neto do Manuel Ferreira Porto, que também se chamava Manuel Ferreira Porto. E aí, numa conversa, ele quis comprar aquele pedaço de terra, e a família disse, não tem como, nós não vamos vender, a gente vai doar para a comunidade, porque a gente quer essa continuidade, né? E aí, então, é doado, e todos aqueles restos mortais que haviam, né, tumbas, né, algumas famílias mais antigas da cidade até costumam dizer que, na verdade, os túmulos, né, as lápides, eu conheci até, as lápides foram tiradas e jogadas ali onde é o Shopping Itália. A gente estudava na Escola São Domingos, a gente tinha que passar por cima dessas lápides que foram jogadas ali, para ir para a Escola São Domingos, porque não tinha aquela pontezinha ali da Lagoa do Violão. Aí, os mais antigos costumam dizer que alguns restos mortais foram tirados, outros não, tanto é que ainda existem famílias que nos finados vão lá no Morro do Farol acender vela, né? Maria, Lá em cima. Em que ponto ali de cima do Morro do Farol que ficava? Ali onde é aquele estacionamento ali. Bem, tá, mas ali tem onde estão aqueles bancos grandes, no meio ali, no meio do... Bem ali no meio, bem ali no meio. Quer dizer que tem gente ali embaixo ainda. O pessoal mais antigo costuma dizer que a água da Santinha é suco de defunto. Outra coisa, já ouvi falar isso. Por isso é milagrosa. Outra coisa, e esse cemitério anterior que ficava ali embaixo, no pé do morro, é na esquina da Cruzeiro do Sul? Isso, E esse cemitério se estendeu até quase ao lado da Igreja São Domingos. Tanto é que teve umas chuvaradas aí uns anos atrás, e aflorou alguns ossos, né? E aí tem até um terreno ali, se vocês parar, quando for caminhar ali, vocês vão ver que tem um pedaço de terra ali que não tem construção, porque se achou melhor não construir, porque cada vez que abria para fazer as fundações de uma casa, alguma coisa, aflorava. Isso ali não é do lado ali quase encostado ali na casa número Uma casa rosa. Aquela casa que... Tem uma escadaria. Uma escadaria, assim, por fora. Ali. O Bento acho que falou isso aí uma vez para mim. É uma coisa comum, né? Assim, não é comum que eu digo que os mais antigos sabem, né? Sabiam disso, né? Mas voltando ao nosso assunto, aí então se leva lá para o Campo Bonito, né? É bom que, só relembrando, que até 1800, por aí, se costumava sepultar dentro das igrejas, né? E aí, em 1800, surge a teoria dos miasmas, né? A teoria dos miasmas, que os corpos soltariam gases e alguma coisa e que envenenaria quem tivesse. Aí, essa teoria dos miasmas só chegou aqui no Brasil em 1825, tá? Quando, então, o Dom Pedro determina que sejam levados para fora,
Então, se sai e vai para a rua, né? E aí, então, se vocês pararem para estudar a fundação de cemitério, vocês vão ver que vai ser a partir daí que começam as cidades a fazer os cemitérios, propriamente dito, fora das igrejas, dos prédios das igrejas, né? Então, aí então se leva ali para fora, eles levam ali para essa baixada ali da Cruzeiro do Sul ali, né? E aí então Guilherme Raupp lá, 1909 por aí, começa esse movimento de que as dunas estavam muito altas e que todo ano tinha grandes ventos e que tinha esse movimento de que poderia ser soterrada a cidade, né? E tanto é que me parece que no diário dele, em 1920, há um grande vento, e que soterra uma parte. E aí, então, eles têm que cavar e levar para o Morro do Farol. Do Morro do Farol fica até 60, quando então vai para o Campo Bonito. O Campo Bonito, ele hoje em dia tem cerca de 44 mil metros quadrados. Ele se tornou muito grande, né? E assim... Maria do Carmo, a Inês comentou aqui, ó. O meu áudio tá dando para ouvir? Com o microfone, tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo eu e o Herman direitinho? Bem. Tá. Aqui, ó, a Inês comenta: que coisa linda ouvir essas histórias, um resgate das memórias tão necessárias para as pessoas que não são daqui e que são daqui também. Porque até quem é daqui também foi vítima, se foi, vamos dizer assim, a mente também foi ocupada por esse vazio, por essa invisibilização, né? Sim. Também sou fã da Maria do Carmo, adoro ouvi-la. Obrigada. E a Cíntia confirma que o áudio tá bom. Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar, aquelas fotos que tu me mandou são desse cemitério ali do Campo Bonito, né? Sim, são. Quer que eu já abra aqui? Eu posso abrir já. Não, vamos... Deixa eu me achar aqui. Aí, então, se leva para sepulturas, né? Se cria sepulturas, né? Que é onde, então, eu passo... Eu sou servidora pública, né? Aposentada, estou no inativo, mas continuo servidora pública, né? Sempre trabalhei nessa área de cultura e turismo, fazendo pesquisa, e durante todo esse tempo, esse cemitério, não havia regramento, porque faz parte da cultura de um povo, do Brasil de um modo geral, como é uma memória de sofrimento, tá, vai lá em terra e não se fala mais nisso. Porém, a gente, com o tempo, entendeu que deveria haver regramento, até porque cresceu muito aquele espaço, né? E cresceu mais ainda em tempos de Covid, né? Tempos de Covid foi uma explosão, assim, né? Eu trabalhei em tempos de Covid, o Peter, que deve estar na live, o Peter trabalhou mais ainda, né? Então, o que se pensa? Fazer um regramento, né? Você precisava criar regras para aquele espaço, porque era meio assim faroeste, tá? Era meio faroeste. Esse e outros cemitérios, tá? Mas nós tínhamos que organizar o nosso, até para nós não perder a nossa história. Então, se criou uma lei, a Câmara de Vereadores criou uma lei, e depois eu ajudei a fazer o estudo do regramento, que é o decreto, né? Lá em 2021, e onde começamos a aplicar a lei para organizar os sepultamentos, propriamente dito, organizar o fluxo, né? Porque não esqueçam que aquilo lá é o reflexo da nossa cidade, né? Lá está depositado a memória da cidade, lá está depositado os grandes vultos que influenciaram a construção da nossa cidade e as pessoas também que, de algum modo geral, reflexionaram na comunidade. Lá estão os amores da comunidade torrense, né? São familiares, e a gente sempre se sentiu muito responsável com isso, como o quão pesado é e o quão responsável a gente tem que ser
para cuidar desses grandes amores, né? Então, a gente tomou para si, eu e mais uma equipe, né, de nos organizarmos e protegermos aquele espaço. Foi quando, então, como a minha visão é de turismóloga, de alguém que se interessa muito por patrimônio, estuda bastante sobre patrimônio, quando eu visitei e passei a frequentar aquele espaço, eu percebi ali o quanto era importante aquele museu a céu aberto. E aí foi onde eu comecei, então, além de ajudar a acolher as famílias nesse momento de dor, catalogar as artes desses túmulos, né, dessas capelas, né, e começar a entender a logística daquela arquitetura que ali está. Porque uma coisa assim que o Torres tem que entender, que aquela arquitetura ali, ela é ímpar, não existe em nenhum outro lugar, né? Opa, olha o que tu está dizendo, é muito importante. A arquitetura do cemitério ali. Aquela disposição de capelas, aquela que a comunidade elencou, aquilo ali é ímpar, tu não vê, sabe? E a partir do momento que tu começa a frequentar aquele espaço, eu conheci muitos idosos, porque se tu parar para perceber a arquitetura de uma capela familiar, tu vai ver que tem as gavetas e tem uma mini sala com um altarzinho atrás em que são depositados, que é o ossário, né? E tomei muito café nessa mini sala em que o ente querido estava ali depositado ao lado, né? Dormindo, vamos dizer assim, né? Porque era o momento daquelas viúvas, daquelas senhoras, rememorar aquele amor que estava ali. E a gente, por um respeito muito grande, tomava café com rosca, sim, café com bolinho de chuva, e conversava sobre a importância daquele ente na cidade, né? O que ele modificou, o que reflexionou a vida dele. Porque a gente, durante muito tempo, era alguém. A partir do momento em que o poder público cede uma sepultura, tu passa a ser algo. Tu deixa de ser alguém, né? Tu passa a ser algo. Peraí, explica isso melhor. Acho que é bom tu explicar isso melhor. Porque é um corpo sem vida, né? E aí a gente começa a fazer esse resgate para entender que a sepultura vai além desse invólucro desse corpo. A sepultura é um espaço de proteção de um ente, de um amor de alguém. E a gente tem que ter essa sensibilidade de ter esse cuidado, né? Então, dá para dizer que o cemitério é um lugar de pertencimento, assim, de ancestralidade, de reverenciar, não apenas de mitigar essa dor através da reverência aos ancestrais, né? De ser uma continuidade, de todos se sentirem continuidades de fluxos históricos, genealógicos, familiares. Sim. E é um lugar de memória, né? É um lugar de memória de uma localidade, né? A verdade é essa. Tu começa a perceber que ali está a memória da localidade. E conforme tu cuida dessa memória, isso reflexiona aqui na cidade. Porque se o cemitério está o quê? 8 quilômetros, acredito, daqui, e essa memória está lá e não é cuidada, e não é protegida, e não é preservada, isso vai reflexionar aqui, porque a comunidade começa a não ter pertencimento também sobre a sua vizinhança. E aí a gente vê esses comentários que a gente viu aí essa semana. É um lugar sem cultura. Não. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui de mostrar aqui, olha, com os comentários aqui rapidinho, aproveitar. Quanta tradição nesses ritos, hein? Cafezinho com rosca, junto aos restos mortais, né? Nessas salas, né? De convívio com os mortos. Isso é realmente, olha, isso tem que tem que ter uma cena com isso, uma performance. Sim. Alguém tem que fazer alguma coisa
com isso, né? Aí a Terra Padaria, a TT ainda comentando, né? Estamos encantados aqui. O Roberto comenta da cultura, como é bom cultura, né? E O Roberto Castro foi um cantor muito importante aqui durante uma cena musical nossa, né? Um tempo, houve o um Roberto Castro tempo. cantor em Torres, é isso? Claro, o Roberto, esse Não é acredito que esse seja. aqui é o paulistano morando aqui Ah, agora. eu achei que era o Roberto Castro. Tem um moço cantor daqui de Torres que é muito importante, o Roberto Castro. E Maria do Carmo, um parênteses aqui, olha, importantinho, bem rapidinho. Existe uma teoria na antropologia, e ela é muito base assim, do pensamento do Edgar Morin, aquele filósofo francês super legal da teoria da complexidade, que eu acho ele incrível, fantástico, né? Ele fala assim, ele traz essa ideia, né, essa teoria de que é com a consciência da morte que nasceu a linguagem, que nasceu o imaginário, que nasceu esse outro mundo do simbólico, né? Quando o corpo se desdobra em uma coisa que morre, mas que não é só uma coisa, porque tu tem que enterrar ele de uma certa forma, porque a imagem dele vai para outro lugar, porque a imagem dele tem que ser ou afastada ou cuidada, a imagem que fica nos vivos, né? Fala, é assim que nasce a linguagem, é assim que nasce a arte, é assim que nasce toda a possibilidade de construção deste outro mundo do imaginário, né? Do outro mundo do imaginário. Então, é tão lindo isso, o modo como ele escreve sobre isso no livro que se chama O Paradigma Perdido, a Natureza Humana. Gente, é lindo o texto dele sobre isso. Ele ficou emocionado, eu acho, escreveu coisas belíssimas sobre esse nascimento do espírito com a morte, né? Enfim. Então, dizer para essas pessoas que estão dizendo que aqui em Torres não tem cultura, tem sim, né? É bem isso mesmo que tu está falando, temos sim, e cuidar da morte na cidade é muito importante. E o Beto fez antes uma pergunta para ti, o Beto falou assim, esse cara que veio então nessa condição para cá, e está morando aqui há um tempão, e não conseguiu ver ainda que tem cultura local? Como? Há quanto tempo o cara está morando aqui? Ele não viu ainda. Em que bolha que ele vive que ele não viu? Aí que vem a pergunta que o Beto fez para o Herman, que é, Herman, tu também veio de fora morar aqui em Torres. Tu já viu a cultura local? Existe? Desde a primeira semana. Então conta para esse moço. Não. Esse é o perigo dos formadores de opinião, né? Quem tem um veículo de comunicação na mão, às vezes não entende, não percebe a responsabilidade que é ao emitir uma opinião obtusa. Sim. Né? A verdade é essa. Há uma mentalidade também, né? Exato. Maria, eu queria te perguntar uma coisa. Essa questão desse convívio da dor com a arte, né? Enfim, com um espaço de ficar, de tomar um cafezinho, comer uma rosquinha. Isso me fez lembrar um livro que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, que foi escrito por um lama, né? E o que mais me impactou é uma Bíblia, aquele livro, né? O que mais me impactou foi o começo do livro, em que ele diz assim que quando ele chegou no Ocidente, né, naquele exílio lá do Tibete, quando ele chegou no Ocidente, que ele se impressionou muito como a morte era um tema omitido na nossa sociedade, como ele era um mistério, não era um mistério, ele era um tema evitado, né? E como isso era absurdo para eles, né? Porque eles lidam de outra maneira. Então, eu queria te perguntar assim, como é que é essa questão da arte, né? Como é que ela se manifesta lá? Sim. Aí, assim, percebendo, eu tendo que organizar, regrar e adaptar aquele espaço aos novos tempos, vamos dizer assim, a gente começa a perceber a arte nesses túmulos, dos primeiros túmulos, que, então, depois ela vai passar as fotos, daí eu vou mostrando, né, essa simbologia nas artes dos túmulos, que a gente tem ali. Pode abrir se quiser, tá? Aí, a gente começa a entender, quando depois de um momento, eu acredito que houve um outro movimento depois dos anos 2000,
que foi o de... Ó, aí a entrada na verdade é a saída, né, do cemitério, né? A gente entra pelo portão número 2 e sai pelo portão número 1, né? E aí, isso é uma das coisas assim que a gente deixa... É a última mensagem para quem sai dali de dentro pensar quando vai levar um ente querido, né? Que é o memento morte. Essa aqui é a saída, tu tá falando? Memento morte, memento vivere. Obrigada. Memento morte, memento vivere. O que que é? Lembre-se que você vai morrer, então lembre-se de viver, né? Isso é latim. A gente tem que lembrar que durante muito tempo os cemitérios eles eram considerados, né? Os gregos diziam, né, que o sono era o irmão gêmeo da morte, né? Então, no grego bizantino se chama cemitério de dormitórios, né, em função disso. Então, a gente começa a entender que todo homem tem duas vidas, né, uma e a segunda começa quando ele descobre que vai morrer, e que esse momento aqui, em que tu visita esse espaço, essa necrópole, tu começa a perceber o quanto tu precisa viver nesse espaço, porque, ao contrário do que a gente pensa o contrário da vida é morte, não, o contrário de morte é nascimento. Então, a gente tem que começar a botar as coisas nos seus brinquedos, nos seus devidos lugares, né? Então, esse é o nosso portão número 1, o portão de entrada, né, do cemitério. Vale a pena, aí nesse elevado é o talhão número 1, que foi o objeto do meu estudo, né, onde estão essas primeiras sepulturas. Aí é o Severiano Rodrigues, né, o nosso prefeito, né, ele é a esposa. Esse túmulo dele, pode passar a próxima foto. Esse túmulo dele, ele criou, ele levou ali, primeiro foram lá o sogro e a sogra dele, que morreram em 32, e estavam sepultados no Morro do Farol. Aí, com a criação do cemitério, né, ele levou para ali. Aí, o que a gente vê nesse túmulo... Não, pode voltar ali um pouquinho, tem como tu voltar? Volto. Né? A simbologia, os significados, né? A gente vê uma cruz, a gente vê um vaso vazio. Peraí, caiu tudo aqui. Pode voltar aí. Mais uma. Aí, tá? A gente vê uma cruz que representa, então, essa interseção, né, de plano, com o plano material com o transcendental, um vaso que geralmente representa assim, o corpo separado da alma, tá? É essa a ideia que se tem. O que mais? Ele é bem simples, pode passar o próximo. Aí, aí já é o túmulo do Manuel Ferreira Porto, do fundador, no caso. Olha, eu descobri o ano passado que tem descendentes dele ainda na cidade. Eu não sabia. Tem. Descobri esse ano. Tem seu Enio, tem uma moça que trabalha na prefeitura lá na fazenda. Vamos chamá-los um dia para uma live? Tem. E aí, assim, deixa eu só ver aqui. Lá no Severiano, ele é bem clássico, né? No Manuel Ferreira Porto, tu já vê ali algumas figuras, tu vê duas mãos, né? Duas mãos se dando as mãos, assim. Possivelmente, esse era um símbolo que se usava para a viúva dando adeus ao que partiu, né? Então ele foi primeiro que a mulher dele. Normalmente é esse o significado, né? Algumas pessoas citam que também é um símbolo da maçonaria, né? As mãos dadas também se refere,
Mas como há em muitos túmulos, e o artista que fez esses túmulos, ele é de Osório, e na bibliografia dele ele fala muito como uma referência a essas mãos geralmente é túmulo de casal. O que mais que a gente tem aí? Jesus crucificado, né? Lembrando o sacrifício que Jesus fez para a humanidade, a palma, não sei se vocês conseguem ver ali a palma, que é a vitória sobre a morte, né? A vitória celestial, né? O coração, que é a terceira virtude teológica, né? Que simboliza a caridade e também saudade, né? As rosas circundando o coração, tem um coração ali no meio, bem em cima. É a pureza e representa o caminho espinhoso traçado durante a vida e até a glória maior, que essa pessoa, embora tenha tido uma vida difícil, ela deixou marcada na cidade a sua passagem, né? E as papoulas. Quem foi que elaborou esse monumento aí tão cheio de símbolos? Eu não vou lembrar o nome agora. Que assim, por região era sempre um artista, e esse artista, a sede dele, vamos dizer assim, era ali em Osório, né? Tá. E esse era um italiano, e esse italiano, então ele vinha, quando ele ia construir os túmulos, ele conversava, entrevistava as famílias, estudava a trajetória de vida daquela pessoa que havia falecido e construía, então, o túmulo, né? Outra coisa que a gente tem que ver, e isso são simbologias internacionais, tá? A papoula circundando a cabeceira, lá em cima vocês podem ver na cabeceira, que a papoula, ela significa a flor do sono da morte, né? Porque ela é a planta que se faz o ópio, né? Sim. E as papoulas abertas também representam a vitória da alma humana sobre o pecado e a morte. São associados com frequência à nobreza, à beleza e à precocidade. Uhum. Qual é o próximo que a gente tem ali? Pode passar. Lá. Deixa eu de perto. Aqui tu mostra de mais de perto. Aí, ó, aí vocês podem ver as palmas, ali as papoulas abertas, né? Então, deixa eu ver uma outra, né? O epitáfio dele é: aqui jaz Manuel, saudade de seus filhos e netos, né? Uhum. E essa cabeceira em cinza metálico era bem coisa da época, né? Era uma tinta cara. Ah, é? Uhum, uma tinta cara. De um nobre, digamos assim, uma pessoa importante na comunidade. Maria, esse é o alferes? Manuel Ferreira Porto. Ele era o Manuel Ferreira Porto, era o neto do alferes Manuel Ferreira Porto. O alferes possivelmente foi enterrado ali nessa baixada ali da Cruzeiro do Sul, por ali. Tá. É o Neto, é o mesmo nome Neto. É o mesmo nome Neto, né? Uhum. O próximo qual é? Ai, peraí. Ai, claro que aí, esse aí é um túmulo infantil. Mas não é esse o próximo. Não, mas pode ser esse aí. Aí, pode? Não, volta melhor, depois a gente fala sobre esse espaço aí. Aí é um túmulo infantil, possivelmente de uma menina, tá? Ele não tem identificação. Deixa eu ver quando é que ela faleceu aqui. Peraí que eu já digo para vocês quando é que essa menina faleceu. Deixa eu ver aqui. Eu queria chamar alguns descendentes dessa família aí do alferes. Essa menina faleceu, deixa eu ver aqui, ela, vamos ver aqui, eu tenho a data que ela faleceu, é aí que eu tenho que achar. Enquanto vai procurando aí, que eu vou lendo aqui os comentários da Gladys. Ela está colocando muita coisa, porque a cidade de onde ela vem tem uma coisa muito importante com o cemitério. Ela diz assim: cada vez que vou visitar o cemitério da minha terra natal, eu faço um passeio turístico pelos túmulos, para reconhecer meus conterrâneos falecidos, ver quem faleceu mais recentemente.
Também é uma forma de reencontrar Todo conhecidos. mundo, todo mundo Quando faz isso, né? é, Todo mundo é curiosidade humana, tá certo. Bom, essa menina aí possivelmente é da década de 50, 60. Ela tem a característica do túmulo dela, ali na cabeceira tem um triângulo invertido, né? ah, E isso é um símbolo utilizado para dizer que é uma menina, né? E ah, possivelmente era de algum pai, mãe que não professava a, 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 a fé católica, né, que era comum nessa época, né? Então se fazia assim mais simples os túmulos. Pode passar o ah. próximo. Não batizada, possivelmente, no caso. Não E para ser assim esses túmulos assim mais, esses possivelmente são de gêmeos, né? uhum. E aí assim esse aí ele esses cataventos aí quando a gente fala ali da, da simbologia dos ritos funerários, o catavento é um rito funerário daqui da região. Levar catamentos ao cemitério para colocar em túmulos infantis. Isso é uma coisa da região? Aham, daqui da região. O que significa? É só, é só uma festividade para aquela criança ali que virou anjo, né? Porque aqui na região, na década de 40, 50, até 60, por aí, a gente via muito, quando se morria uma criança, ao invés de dar os pêsames aos pais, era comum, até por esse viés açoriano, assim, dar os parabéns, porque aquela criança tinha virado anjo, né? Olha. E aí se vestia essas crianças com essas mortalhas, que eram camisolinhas como os anjos, os put da Igreja Católica, normalmente são identificados, né? Se fazia asinhas de pena de pato e pena de galinha, né? E Olha, enterrava-se a criança assim, com essas asinhas, tudo. hoje não Então, se deve fazer mais isso da asinha, mas ainda se leva catavento, porque tu fotografou sim, recentemente. sim, sim, tá. Hoje ainda a gente encontra catavento. E é da Quem região? O que é encontra, essa região? O que é a região? e a região que é litoral, né? O litoral que foi todo formado o açoriano, né? Pegando Porque Santa Catarina ao também? contrário do que se diz que o açoriano aqui era muito forte nessa essa cultura açoriana, né? Então, ao contrário do que se pensa, não era só boi de mamão, ah, essa essas festividades. Também, no organizar um sepultamento, se utilizava dessa cultura, né? E aí, fazer essas visitas na Páscoa e Dia das Crianças, né? Era comum. Levar o catavento. Ai, que... Levar catavento, levar brinquedos, essas coisas. Mas, assim, para os artistas que estão aqui acompanhando a live, né? Tu vê a importância desses objetos para trabalhar com eles, para produzir Sim, coisas a partir dessa é. subjetividade, né? Dessas Essa imagens subjetividade, do exatamente. espírito Assim local, né? como Assim como o cara que morreu no mar, ou que vivia do mar, né? Quando se preparava a sepultura, se levava areia da praia e casca de marisco, casca de conchas, né? E se fazia um leito, né? Ah, eu e o A- Peter tivemos a oportunidade de fazer a exumação de um moço que morreu no mar, ficou muito tempo no mar, né? Tivemos a oportunidade de fazer a exumação dessa pessoa, e quando o Peter abriu o túmulo, saiu muita água, assim, e era cheiro e fazia muitos anos que aquela pessoa tinha falecido, tá? E Quando as saiu pessoas aquele... morriam afogadas, quando as pessoas morriam É, afogadas.
Saiu aquele cheiro de mar, sabe? Sabe aquele cheiro de marinho? Saiu assim, sabe? E muita água, parecia uma onda que saiu daquele túmulo. Incrível, que E aí incrível. tinha concha, tinha um monte de coisa assim, né? Hoje E não aí, se faz mais isso isso para qualquer um que morresse afogado ou mais não, pescadores, quem quem trabalhava no mar, né? Quem trabalhava no trabalhavam. mar ou quem morria no mar, se fazia isso. Aquele pescador, por exemplo, que morreu, aqueles 2 que morreram aqui o ano passado, ali na saída dos moles, que aliás fica aqui um protesto para arrumarem aquilo logo, parar de matar pescador ali. Eles teriam Ah, sido enterrados assim, com as uhum. conchas. Se eles são, né? Se eles são cultuam esses ritos, possivelmente, porque era uma coisa assim de identidade do imaginário popular, assim, vamos levar uns 2, 3 baldes de areia da praia com algumas conchas e vamos fazer um leito para essa pessoa dormir pela eternidade. Ai, que lindo, né? É bem bonito, assim, sabe? Tu Interessante. Olha não imagina. quantos elementos materiais, olha, quantos elementos materiais e Sim. simbólicos para os artistas locais pensarem e trabalharem. Olha quanta coisa, né? E tu Quanta não consegue. Eu fiz um estudo a pedido do governo dos Açores, né, sobre o vestígio da cultura açoriana no cemitério local, vamos dizer assim, né, que eles estavam aqui em 2022, se eu não me engano, fazendo esse pente fino no litoral. E se descobriu que até bem lá no interior do Rio Grande do Sul ainda tem alguns resquícios dessa cultura açoriana ainda que ocorre, né? E aí a gente apresentou isso, né, como um resquício da cultura açoriana, os cataventos, essa maneira de preparar o corpo para ser sepultado do marinheiro ou do afogado, né? E Uhum. também uma coisa que a gente identificou frequentando o cemitério, que a gente percebia que nos finados algumas pessoas caminhavam assim meio diferente, segurando com a mão mais alto, assim, sabe? Como se estivesse levando aquela pessoa para desfilar lá dentro do cemitério. E aí, tomando café com essas senhoras, eu fui, né, bisbilhotar e disse, o que leva, o que acontece? Por que esse desfile, assim? Aí foi onde elas tem ainda aqui em Torres, e é como se fosse uma cultura velada, com o tempo, os mais antigos começaram eu não sei se envergonhar ou se tornou um segredo de família em que algumas mulheres detêm esse segredo, tá? Mas o que Eu é? consegui, Conta, eu conta. consegui entrevistar algumas mulheres, né? E elas me identificaram, assim, não, a gente costuma fazer, mas a gente não fala muito, porque tem gente que não acredita, mas a gente acredita, que é a coberta d'alma. A coberta d'alma é a pessoa falece, e aí, na missa de 7º dia, 30º dia, normalmente, né? O que se faz? Tu convida um vizinho, um primo, se perdeu o filho, o marido, e aquela pessoa é vestida como se fosse aquele que partiu, porque o açoriano entendia que mesmo ele tendo sido sepultado, aquela roupa ia apodrecer, então teria que esperar, a alma esperava até 30 dias, para então a família vestir com a roupa mais bonita que aquela pessoa tinha, ou se comprava uma roupa nova, e fazia esse desfile, levava na missa, e eu consegui identificar isso lá no cemitério, que algumas mulheres, né, levavam para fazer esse desfile lá no cemitério, assim. Eu não entendi ainda, eu não entendi. Eu entendi que tem uma roupa nova, mas assim, como é que essa, o que essa roupa Só veste? fazia.
É só Oi? uma simbologia. É uma É simbologia. a roupa e anda com é a roupa que é exposta. Não, uma pessoa se veste. Tu não Qualquer lembra do Sérgio pessoa. Melo? Tu não lembra do Sérgio Melo falando que quando ele tinha uns 7, 8 anos, um vizinho faleceu e vestiram ele com a roupa do vizinho para ele ir na Sim, sim. missa? Tem, Olha, mas tudo isso aí, assim, não fazerem mais isso, claro, tem a ver assim com a urbanização, com toda essa sim, sim. modernização que o mundo todo, né, viveu, mas também tem a ver assim com se sentir que essa coisa do massacre da cultura mesmo, porque se sente Invalidar, né? se sente desqualificada diante de outro Desqualificar olhar a história. ideologicamente que deveria ser aquela coisa outra e não essa, né? Olha só, Exatamente. a gente já passou aqui 1 hora. Já? Eu quero ler aqui os comentários da Gladys, que ela diz assim, que a naturalização das mortes faz parte da cultura da minha terra natal, Paraíso do Sul. Eu já tenho o meu túmulo. Ela já tem o túmulo dela, junto com os irmãos, no cemitério de Steinberg, com o nome e data de nascimento na lápide. Só não quis colocar, ela não colocou a foto. Os irmãos colocaram, vivos. Meus irmãos já colocaram. É o cúmulo da prevenção própria dos descendentes de imigrantes Sim, alemães. sim, Enquanto sim. a foto só nas redes sociais. E ela disse Exatamente. que a mãe dela fazia coroa de finados. Aí ela escreve: estou descrevendo todo esse processo que eu acompanhei durante a minha infância no meu livro de memórias. Ai, que legal, Gladys! Ai, que legal! Para resgatar esse patrimônio imaterial. Ai, que legal, que Que ótimo. legal, que Olha só, legal. eu quero pedir para quem está aqui acompanhando a live e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, porque a gente vai ter de 15 em 15 dias, a gente vai receber aqui nessa casa virtual as lives do Fórum de Cultura de Torres, Fórum Livre, né, e Permanente de Cultura de Torres. Assim como a gente também vai ser recebido em casas materiais, né, ou no Ecos de Angola, ou na Casa Odara, onde for, a gente vai ser recebido agora, não é? Como é que chama agora na sexta-feira, onde nós vamos? No território. Vai ter Território. essa comemoração também com algumas apresentações, exposições e música no território. O fórum vai ser recebido lá. Aqui também nessa casa virtual, né? Do canal Filosofia em Movimento, a gente está. O canal recebe essas lives com toda honra, com toda honra. Vocês não têm noção da honra que eu sinto de dar espaço no meu canal para esse projeto. Talvez tu tenha, que tu leu Torres em Transe, a honra que eu tenho de receber e discutir isso no meu canal. É muito importante, isso eu acho isso muito importante. Então tá bem, olha só, Maria do Carmo, tu vai voltar, viu? Não vamos te largar. A gente não falou das almas vítimas, né? A gente não falou passando uma foto ali do Espaço Quimbandeiro, que é um Peraí. espaço para. Vamos no Espaço Quimbandeira, então, peraí. Aqui? Aí é um espaço Quimbandeiro, é um espaço que a gente criou, porque a gente percebeu que as religiões de matriz africana não tinham um espaço para eles poderem realizar os rituais deles, né? E aí, então, criamos um espaço aonde eles podem ir lá e tem um regramento, né, que eles devem respeitar, né, de limpeza, de organização, de agendamento, e eles vão lá, então podem realizar tranquilamente os rituais, ninguém vai invalidar ou fazer com que eles tenham, sei lá, sofram algum tipo de preconceito, sabe? Então, o espaço Quimbandeiro vem para isso, né? Perfeito. E olha aqui, ó, a Teté fala que também lá, a Terra Padaria Artesanal, onde tem o espaço de cultura deles, também pode receber atividades, ações do Fórum de Cultura, né? E a Gladys agradece, muito interessante esse conteúdo. Não, tu vai voltar, tá? Mas tu vai voltar mesmo. Vou pegar no teu pé. Quer comentar alguma coisa? Não, só dizer que ficou um monte de pergunta aí para ser feita.
Mas vai ficar para outra, né? Não, vai ficar para outra. Essa é uma pesquisa grande. Tu vai voltar muitas vezes. Sim, sim, a hora. Eu só gostaria de deixar registrado aqui a importância desse espaço, desse museu a céu aberto, né? A gente é reflexo, o cemitério é o reflexo da comunidade. Até mesmo a disposição, quando vocês forem ao cemitério, prestem atenção na disposição dos túmulos, das capelas, né? Por que é daquele jeito? Vocês vão ver que elas foram elencadas dessa forma porque é um reflexo da nossa sociedade, né? Elas foram escolhidas assim, as famílias mais abastadas ocupam as avenidas, né? Como é a comunidade, como é numa cidade, né? Então, o porquê se elenca dessa forma, né? Se vocês forem lá, vocês podem conhecer o túmulo do Moisés Camilo de Farias, né? Moisés Camilo de Farias morreu em 79, foi um dos nossos prefeitos. A avó Bimba, ela faleceu ano passado, ela faleceu com 107 anos, que foi uma das pessoas que eu entrevistei para... A avó do Paulo França. Isso, a avó do Paulo França, eu entrevistei ela antes dela falecer, e ela contou que quando Moisés Camilo de Farias, que era o cunhado dela, faleceu, ela conseguiu alguém e vestiu a roupa nele, porque ele foi o primeiro advogado de Torres, além de prefeito e tudo mais, e ela conseguiu que vestissem um vizinho, um parente, para fazer esse desfile da coberta d'alma, né? E que ela tinha a roupa dela. Uma curiosidade que eu tenho vontade de perguntar para o Paulo França, para os netos, né? Vocês cumpriram o que a avó pediu, que ela tinha uma roupa para coberta d'alma? Né? Será que fizeram a coberta d'alma dela? Olha, o Paulo França com certeza virá para alguma live, óbvio, e aí tu vem junto, então tu já vamos deixar agendado, tu vem junto para conversar sobre isso com ele. As almas vítimas que a gente tem no cemitério, né, são aquelas almas estigmatizadas, né, que a Igreja Católica não admite, mas tem pessoas que são muito fervorosos na fé católica e acabam tendo aqueles estigmas de Cristo, sabe? Sim, aparecem feridos, né, em alguns locais, e acabam até mesmo morrendo, né, em função disso, e essas almas vítimas passam as pessoas nos finados vão lá acender velas e agradecer pedidos que fizeram, alguma coisa assim, né? Lobisomem também é uma característica do povo açoriano. Eu quero deixar uma pauta. A Cíntia está aqui, a Teté ainda está aqui, tem gente do fórum aqui ainda. Eu quero dizer o seguinte: eu acho, não, mas não é todo mundo que acha. Eu acho 1 hora muito pouco para uma live. Porque é uma conversa boa, a coisa vai rolando. Eu quero propor para a gente discutir no fórum, para a gente estabelecer a live de pelo menos 1h30. E quando chamar os convidados, já combina, vai ser 1h30. Essa meia hora a mais dá o tempo para as interações, para as perguntas. Aqui, ó. Queremos a Maria de novo, tá vendo? Obrigada. Assim, histórias da comunidade eu tenho bastante, e a gente pode alinhavar com esse momento turístico em que Torres foi construído, né? E o porquê que algumas coisas, o pioneiro do turismo, né? Mas o que levou esse pioneirismo, né? Esse passo, e a gente pode fazer isso, sim, e falar também sobre os outros nossos grandes vultos, né, Tertuliano Camilo de Farias, né, que foi um professor que morou ali na Júlio de Castilhos, que era o irmão do Camilo de Farias, né, que sofria por a Lagoa do Violão, dava enchente, e invadia o pátio dele, era um professor, não conseguia trabalhar. Aí, uma das primeiras ações do irmão prefeito foi construir o valão. Para resolver água. E assim, resolveu o problema das enchentes ali da Lagoa do Violão, o valão.
né? Bom, Quem mais quer dizer? vamos concluir então que É, coisa incrível, existe cultura local nessa cidade, gente? né? Cultura, existe pensamento, existe vida inteligente, existe memória nessa cidade. Aqui, ó, o Ali pessoal no tá falando. túmulo, no túmulo do Balbino de Freitas, que eu mandei também, a gente pode falar sobre o Balbino de Freitas, que ele que descobriu, ele tinha por hobby escavar sambaqui, né? E ele doou todo o nosso acervo de sambaqui para o Museu do Rio de Janeiro, que depois a gente perdeu naquele incêndio. Incêndio. Não perdeu todo, né? Porque muita coisa era lítica também, né? Mas diz que perdeu, Imagino, né? né? Mas olha só, até, tu já recebeu um convite aqui. Eu pego a que eu te convidei, ó. Vai ter um evento também promovido pelo PNAB lá no Quarto Sarau da Terra. E eles vão fazer em setembro o Quarto Sarau para tu ir lá falar também sobre essas histórias, escolher algumas Posso delas. falar, Eu estou tranquilo. um pouco Só aflita me só porque. lembra. Só conversar. Agora estamos juntos. Vai ter a parte 1, assim, te falando da parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu quero ver do lobisomem. Tu quer ouvir Ah, agora? Não, Olha só, o Herman, gente, ele tem um compromisso com o filho dele, que faz artes plásticas também, com um grupo de estudos do filho, que é hoje. Hoje, 8 horas, ele até falou. Como a gente combinou. Não, a gente combinou uma hora, vamos cumprir. Mas eu quero que a gente ali no grupo do fórum estenda o combinado, para ser combinado, né? 1h30. Essa meia hora faz muita diferença. Tá bom? e a gente pode fazer uma live, filmar lá no cemitério, né? Eu posso fazer um circuito turístico lá com vocês, Sim. mostrando o túmulo do Ídio Feltes, das principais ruas da cidade, Elcio Lima, né? Quem mais? Ludigero Vidal Ramos, o nosso maestro, né? Então, todos esses nomes de ruas estão depositados lá, né? São cuidados lá. Já está combinado aqui, ó. A Cíntia já propôs, está combinado não, né? A Cíntia também eu voto a mais para que a gente combine 1h30, tá? Enfim. E vai ter parte 1, parte 2, parte 3 da Maria do Carmo. A TT agradece a mim, agradece a Maria, agradece ao Jorge por esse lado. Eu agradeço imenso. Maria do Carmo, eu não sei se tu tem noção. Eu não sei. Quando a gente está muito mergulhado numa coisa, a gente não tem noção muito, né? Não sei se tu tem noção da importância de tudo isso que tu trouxe hoje e do que tu ainda vai trazer. Tu tem essa noção? Não, mas eu fico assim, ó. Eu posso falar dessa história recente, assim, não tão recente, né, década de 50, 60, mas era importante também nós dedicar um tempo ao Covid, sabe? Perfeito, fiquei curiosíssima. Porque o Covid também foi um momento, assim, um marco aqui na região, e que as pessoas não se deram conta do que aconteceu, e a gente se deu conta porque a gente vivia lá no cemitério, com sepultamentos, às vezes até 11 da noite. Né? O que aconteceu, a dinâmica de sepultamento, sabe que eu faço parte da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. A associação não são só historiadores, são pesquisadores na área da saúde, então são uma série de pessoas de várias áreas que pesquisam, e ainda não se sabe a consequência do Covid e manipular matéria morta, sabe? Então, não se pode ainda violar um túmulo de Covid. O que vai acontecer com as mutações? O que pode acontecer? Não se tem esse estudo, sabe? Então, é muito perigoso. Assim como, até bem pouco tempo atrás, quem morria de hepatite não se abria o túmulo durante 27 anos. Uhum. São coisas que da área da saúde que a gente pode comentar, né? Que eu acabei tendo que estudar em função de que eu fui trabalhar nisso, né? E que é muito importante se falar nisso,
porque foi um momento histórico do planeta em que virou uma chave. E a gente tem ali sepultado, junto do túmulo do Guilherme Raupp, a última pessoa na região que morreu de gripe espanhola. Então, isso reflexiona lá no Covid, sabe? Então, a gente pode falar dessas coisas. Eu vou parar porque é um assunto que me encanta. Não vai faltar assunto. Amei! Eu não tenho nem palavras. Eu amei. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal Obrigada a você. querido. O pessoal querido aqui dos comentários também. Então, já vamos votar lá no grupo do fórum 1h30 das próximas. Daí, né, a gente já se organiza 1h30. E para a nossa audiência também vai ser 1h30, nossos seguidores. E quem não está inscrito ainda no canal, se inscreve para acompanhar as próximas. Clica o sininho para receber a notificação das próximas lives, tá bom? Então tá. Guria. Obrigada. Tchau. Obrigada mesmo por querer me ouvir. Ai, que delícia, que delícia. Beijo, boa noite para todos. Muito legal.